Desde os primórdios da humanidade, os anjos têm sido uma presença constante na história da salvação. Eles são mensageiros de Deus, enviados para comunicar sua vontade e proteger os fiéis. Neste vídeo, vamos explorar o papel desses seres espirituais na Bíblia Sagrada e descobrir como podemos aprender com eles. Os anjos são mencionados ao longo da Bíblia, desde a criação do mundo até o fim dos tempos. Eles são seres poderosos, capazes de executar juízos divinos e proteger os fiéis. Mas quem são os anjos? Qual é o seu papel na história da salvação? Vamos descobrir juntos. De acordo com a Bíblia, os anjos foram criados por Deus antes da criação do homem. Eles são seres espirituais, destinados a servir e glorificar a Deus. No livro de Jó, lemos sobre a criação dos anjos e como eles se alegraram ao ver a criação do mundo. A criação dos anjos é um mistério que nos faz refletir sobre a natureza de Deus e sua relação com os seres espirituais. Os anjos são seres puros e santos, criados para servir e adorar a Deus. Eles são uma parte fundamental da corte celestial e desempenham um papel importante na história da salvação. Ao longo da Bíblia, os anjos desempenharam um papel fundamental na história da salvação. Eles anunciaram a vinda de Jesus, protegeram os fiéis e executaram juízos divinos. No livro de Êxodo, lemos sobre como os anjos protegeram os israelitas durante a saída do Egito. Os anjos são mensageiros de Deus, enviados para comunicar sua vontade e proteger os fiéis. Eles são uma parte fundamental da história da salvação e desempenham um papel importante na proteção e cuidado de Deus para com seu povo. Os anjos estiveram presentes em momentos cruciais da vida de Jesus, desde o anúncio do nascimento até a ressurreição. No Evangelho de Lucas, lemos sobre como o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela iria dar à luz a Jesus. Os anjos desempenharam um papel importante na vida de Jesus, desde o nascimento até a ressurreição. Eles são uma parte fundamental da história de Jesus e nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. Os anjos são mensageiros de Deus, enviados para comunicar sua vontade e proteger os fiéis. No livro de Hebreus, lemos sobre como os anjos são ministros de Deus, enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Os anjos são uma parte fundamental da comunicação de Deus com a humanidade. Eles são mensageiros de Deus, enviados para nos ajudar a entender melhor a vontade de Deus e a nos proteger do mal. A Bíblia nos ensina que os anjos protegem os fiéis do mal e dos perigos. No livro de Salmos, lemos sobre como os anjos guardam os que temem a Deus e os protegem de todo o mal. Os anjos são uma parte fundamental da proteção de Deus para com seu povo. Eles nos guardam do mal e nos protegem de todo o perigo. Podemos confiar na proteção dos anjos e saber que Deus está sempre conosco. A Bíblia também fala sobre anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Lúcifer, também conhecido como Satanás, é o líder desses anjos caídos. No livro de Isaías, lemos sobre a queda de Lúcifer e como ele se rebelou contra Deus. A queda dos anjos caídos é um exemplo da rebelião contra Deus e das consequências do pecado. Lúcifer, o líder dos anjos caídos, é um inimigo de Deus e da humanidade. Podemos aprender com a queda dos anjos caídos e evitar o pecado. Os anjos são seres poderosos, capazes de executar juízos divinos e proteger os fiéis. No livro de 2 Reis, lemos sobre como um anjo matou 185.000 soldados assírios em uma noite. Os anjos são uma parte fundamental da demonstração do poder de Deus. Eles são seres poderosos, capazes de executar juízos divinos e proteger os fiéis. Podemos confiar no poder dos anjos e saber que Deus está sempre conosco. Como cristãos, podemos aprender com os anjos sobre a adoração, a obediência e a confiança em Deus.
Os anjos são uma parte fundamental da corte celestial e nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. Os anjos são um exemplo de adoração e obediência a Deus. Podemos aprender com eles e aprofundar nossa relação com Deus. A vida cristã é uma jornada de fé e confiança em Deus, e os anjos nos ajudam a entender melhor essa jornada. Os anjos são uma parte fundamental da Bíblia Sagrada. Eles nos ensinam sobre a proteção, o poder e a adoração a Deus. A Bíblia fala sobre diferentes tipos de anjos, cada um com um papel específico na corte celestial. Existem 9 coros de anjos, cada um com uma função única e importante. A hierarquia dos anjos é um tema fascinante que nos ajuda a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com os seres espirituais. Cada coro de anjos tem uma função específica e importante na corte celestial. A Bíblia nos ensina que os anjos estão presentes nas nossas orações e nos ajudam a comunicar com Deus. Eles são mensageiros de Deus e nos ajudam a entender melhor a vontade de Deus. Os anjos são uma parte fundamental da nossa comunicação com Deus. Eles nos ajudam a entender melhor a vontade de Deus e nos dão força para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia nos ensina que os anjos protegem os fiéis nas adversidades e nos ajudam a superar os desafios da vida. Eles são uma fonte de força e conforto em tempos de necessidade. Os anjos são uma parte fundamental da nossa proteção e cuidado. Eles nos ajudam a superar os desafios da vida e nos dão força para enfrentar as adversidades. A Bíblia fala sobre como os anjos estão presentes na morte dos justos e nos ajudam a entender melhor o significado da morte. Os anjos são uma parte fundamental da nossa compreensão da morte e do além. Eles nos ajudam a entender melhor o significado da morte e nos dão conforto em tempos de perda. A Bíblia nos ensina que os anjos adoram a Deus e nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. A adoração dos anjos é um tema fascinante que nos ajuda a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com os seres espirituais. Os anjos são uma parte fundamental da corte celestial e nos ajudam a entender melhor a adoração a Deus. A Bíblia fala sobre como os anjos estarão presentes na segunda vinda de Jesus e nos ajudarão a entender melhor o significado desse evento. Os anjos são uma parte fundamental da nossa compreensão da segunda vinda de Jesus. Eles nos ajudam a entender melhor o significado desse evento e nos dão força para enfrentar os desafios que virão. Os anjos são uma parte fundamental da vida cristã e nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. Os anjos são uma fonte de força e conforto para os cristãos. Eles nos ajudam a entender melhor a vontade de Deus e nos dão força para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia fala sobre a relação entre anjos e humanos e nos ajuda a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. A relação entre anjos e humanos é um tema fascinante que nos ajuda a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. Os anjos são uma parte fundamental da nossa compreensão da vida e do universo. A Bíblia fala sobre como os anjos estiveram presentes na criação do mundo e nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com o universo. Os anjos são uma parte fundamental da nossa compreensão da criação e do universo. Eles nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com o universo. Os anjos são uma parte fundamental da Bíblia Sagrada e nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. Que possamos aprender com os anjos e aprofundar nossa relação com Deus.
Que Deus nos abençoe e nos proteja e que possamos sempre confiar em Sua vontade.